Tudo, eu só... A gente consegue, mas já tem pessoas aí. Efetivamente, a Nanda passou aí o link para todos. Então, a classe não é muito grande, estamos com 11 pessoas. Vamos começar a aula e o pessoal vai acessando, até porque o pessoal até presencialmente chega um pouco mais tarde, entendeu? Então, eu queria dizer o seguinte, eu vou fazer um repasse do que a gente viu na última aula, que foi princípios, lembram-se disso? Então, a última aula a gente estava tratando de princípios, na verdade, princípios do direito do trabalho, e daí a gente dá continuidade. Vocês já tiveram aula com outro professor pelo Teams ou não? Eu comigo, ou eu estou sendo o primeiro? Vocês tiveram já aula com o Teams ou não? Eu estou sendo o primeiro. Senta ali no sofá, vai virar. Já tivemos, sim, professor, na segunda e na terça. Ah, então tá bom. Então vamos lá. A gente estava falando na última aula lá de princípios do direito do trabalho e a gente estava dizendo o seguinte, que qual é as diretrizes dos princípios, né? Para que servem princípios do direito do trabalho? Qual é o objetivo dele? Principais funções de princípios, né? Servir de fundamento aí para a norma jurídica. A gente sabe que não há norma para tudo, perfeito? Não há norma jurídica para tudo. Então, muitas das vezes, a gente tem que se socorrer de princípios. Vejam só, a nossa CLT é datada de 43. Vocês imaginem de lá para cá quantas normas surgiram, quanto a sociedade evoluiu, quantas novas profissões surgiram, e nem todas elas conseguem serem abarcadas por uma legislação específica. Bom dia, professor. Bom dia. Então, muitas das vezes, como a gente não tem norma para tudo, nós temos que fazer o quê? Se servir de princípios do direito do trabalho. Além do que, o juiz, né, ele julga pelo livre convencimento motivado, perfeito? Livre convencimento motivado. Então, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Então, toda vez que o juiz sentenciar e não tiver uma norma específica para determinado assunto, ele tem que se socorrer de princípios. Então, ele serve aí de fundamento para a norma jurídica em decorrência aí do livre julgamento motivado. Segunda função dos princípios. Estou fazendo um repasso porque a gente já comentou a respeito disso. Serve como fonte supletiva nas lacunas e omissões legais. No primeiro caso, não há norma. No segundo caso, há norma, mas ela é lacunosa, né? Ela tem lacuna, ela tem omissão legal. Aí não resta outra alternativa ao Poder Judiciário a também não se socorrer de princípios. E a gente tem que ter muito em mente isso, que entre uma norma e um princípio deve sempre prevalecer princípio. Princípio prevalece sobre norma. Perfeito? Princípio prevalece sobre norma. Então, ele serve como fonte supletiva nas lacunas e omissões legais. Perfeito? Então, se a norma é lacunosa, ela não é clara, é de difícil interpretação, temos que nos socorrer a princípios do direito do trabalho. Aqui eu gostaria de fazer um apartado, né, nessa linha, nessa esteira, né, de raciocínio, que muitas das vezes, ok, nessa fonte supletiva, a gente é intérprete da norma, a gente tem que entender que nós, né, somos o primeiro juiz da causa. O primeiro juiz da causa é o advogado. Perfeito? Então, muitas das vezes, por que a gente tem que conhecer princípio? Porque muitas das vezes vai chegar uma situação fática para nós, né? Vai chegar uma situação fática para nós, o cliente vai contar uma historinha, e aí ele vai perguntar, eu tenho direito? E, de repente, na legislação, você não vai encontrar nada de resposta para o caso concreto dele. Mas você encontra resposta para o caso dele nos princípios. Então, a gente tem que ter conhecimento disso obrigatoriamente.
Terceiro, servir como critério de orientação para aplicadores e intérpretes da ciência jurídica. Como eu acabei de dizer, nós somos hermeneutas por natureza, né? Fazemos toda a interpretação da norma ao caso concreto. Somos hermeneutas. Ser advogado nada mais é do que ser um hermeneuta por natureza, um intérprete da norma jurídica. Perfeito? Que alguns advogados ainda criam, né, as teses jurídicas. Então, a gente tem que se socorrer de princípios para dar essa aplicabilidade ao ordenamento jurídico. Quero dizer para vocês o seguinte, nós temos aí os princípios específicos do direito do trabalho. Mas a gente não pode esquecer dos outros princípios, né, constitucionais, os outros princípios das outras searas do direito. A gente já aprendeu isso no banco acadêmico, que o direito ele é uno e é indivisível. O direito é um só, né? Ele só é dividido em áreas: direito civil, direito penal, direito do trabalho e assim por diante, para facilitar o estudo, né? Para ser mais fácil a didática. Perfeito? Mas, via de regra, o direito é uno e indivisível. Não há como você militar, né, no direito se você não conhecer todo o seu arcabouço, né, de normas que a sustentem, especialmente princípios. Perfeito? Nessa linha, principais princípios do direito do trabalho. Aqui eu gostaria de fazer uma menção, né, uma parte, no seguinte sentido. Muitos doutrinadores, e vocês verão por aí, vão se utilizar de inúmeros outros princípios. Então, cada doutrinador entende, né, ele escreve aquele princípio que ele entende cabível. Eu coloquei aqui para a nossa aula, e as nossas aulas já estão todas no AVA, os 16 encontros, eu coloquei aqui para a nossa aula os princípios que eu considero de maior relevância. Perfeito? E digo isso porque, de repente, vocês peguem algum outro doutrinador que tenha um princípio diferente, ou a mais ou a menos. Eu coloquei aqui para nosso estudo em direito do trabalho, os princípios que eu considero mais relevantes, que eu considero mais importante. O primeiro princípio é o princípio do protecionismo, né? As normas trabalhistas, elas têm que ser revestidas de caráter protetivo, no intuito de compensar aí a superioridade econômica do pregador, né? Por quê? Pessoal, se a gente for na Justiça do Trabalho e dar uma olhada lá no público que bate as portas do Poder Judiciário Trabalhista, a gente vai ver que efetivamente é um público simplista, né? Eu estou falando dessa aula aqui do meu escritório. Não é raro, às vezes, aparecer aqui no meu escritório pessoas que não sabem nem ler e nem escrever. Ainda nos dias de hoje, a gente tem pessoas analfabetas. Então, a gente tem que ter uma proteção especial, a norma tem que ter, né? Indo de encontro aí com o primeiro princípio que a gente está vendo, o princípio do protecionismo, a norma tem que ser revestida desse caráter protecionista, porque o empregado, ele é o elo efetivamente mais simples, né? Mais frágil nessa relação laboral. Então, o princípio do protecionismo, ele tem que ser visto desta forma, né? A norma, perfeito? A norma trabalhista, ela tem que ser mais benéfica, ela tem que ser mais protetora ao empregado, em decorrência da superioridade econômica do empregador. Então, é isso que versa, né, o princípio do protecionismo. O segundo princípio é o princípio da irrenunciabilidade de direitos, perfeito? Prepondera que os direitos trabalhistas são irrenunciáveis, perfeito? Aqui, a gente tem que ter em mente que após a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, após a reforma trabalhista, prevalece o negociado sobre o legislado. Então, a lei, que é de 2017, ela faz um privilégio em cima do negociado sobre o legislado. E a gente, ultimamente, está sendo muito cobrado, né, para fazer contratos de trabalho.
contratos trabalhistas, perfeito? Nessa linha, não podemos nos esquecer do princípio da irrenunciabilidade de direitos. Porque se você fizer contrato de trabalho, ok? Privilegiando mais a empresa em detrimento do empregado, é simples, ele vai entrar na Justiça do Trabalho e vai declarar a nulidade deste contrato na sua integralidade ou a cláusula infringente deste contrato. Então, para que a gente não corra o risco de fazer contratos que são mais favoráveis aí ao empregador do que ao empregado, façam, né, um contrato com isonomia, com igualdade entre partes, para que não dê motivo, né, para se discutir no Poder Judiciário. Porque hoje em dia prevalece aí, como eu já disse, né, reiterando, o negociado sobre o legislado. Então, para quem milita aí, né, e quem vai militar aí na área trabalhista, a gente é muito cobrado para fazer contrato de trabalho. E quando eu falo contrato de trabalho, né, eu não falo aquele contratinho perfeito do Dr. Google, né, que já vem pré-feito, a gente só preenche lá a qualificação das pessoas, né, nome, endereço, função, salário, manda assinar e está valendo o contrato. O contrato que nós vamos fazer, principalmente a gente que é da área jurídica, é um contrato robusto, é um contrato personalizado, perfeito? E fora fazer o contrato personalizado, naquela advocacia preventiva que a gente já comentou, a gente tem que fazer a gestão desse contrato, né, no decorrer do tempo. A pessoa teve mudança de função, a mudança teve mudança de localidade, a pessoa teve mudança de turno, tudo vem posteriormente com os aditivos contratuais. Perfeito? A gente tem que fazer toda esta gestão contratual, né? Então, além de elaborar, a gente tem que fazer a parte da gestão contratual. E reiterando hoje, em decorrência aí da reforma trabalhista, né, que prevalece o negociado sobre o legislado, a gente é bem cobrado, né, para fazer contratos de trabalho. Porém, não podemos nos esquecer, indo aí de encontro com o princípio que a gente está estudando, que os direitos trabalhistas são irrenunciáveis, sob pena de ser declarado nulidade absoluta do contrato ou de uma cláusula desse contrato que seja infringente aos direitos trabalhistas. Então, caros amigos, pensar bem nisso, porque depois, você imagina, você elabora um contrato de trabalho, o reclamante vai lá e postula a nulidade do contrato de trabalho que você elaborou perante um poder judiciário e consegue êxito. Professor. É uma situação que não fica bem. Fala, Átila. Bom dia. Bom dia. Analisando esses dois princípios, o do indúbio pró-operário e esse da irrenunciabilidade, essa história, pensando no trabalho que o senhor deu, essa história do que está acontecendo hoje de suspensão do contrato de trabalho, não gera muita insegurança jurídica no futuro? Com certeza, entendeu? Mas a gente está vivendo um momento de exceção, né? Estamos vivendo um momento de exceção, perfeito? Mas gera insegurança? Sim, sim. Até porque a gente tem um presidente, né, que manda suspender o contrato de trabalho, não pagar salário durante 4 meses, depois no dia seguinte revoga a medida provisória que ele fez. Então o mercado hoje, né, o mercado de extremamente, né, complicado. A gente está vivendo aí uma insegurança jurídica, se coloca de férias, se coloca de banco de horas, estamos se adequando aí a uma realidade. E para complicar nossa situação, ainda com o Poder Judiciário fechado, né? Então, vamos ver aí a cena dos próximos capítulos para a gente se adequar a essa nova realidade. Tudo bem, Átila? Obrigado. Certinho, obrigado. Dando continuidade aos princípios, o terceiro princípio que a gente conversou é o princípio da continuidade da relação de emprego. Princípio da continuidade da relação de emprego.
Via de regra, né? Via de regra, os contratos de trabalho são por prazo indeterminado. Então, quando a gente elabora um contrato de trabalho, a gente tem que ter uma visão futurista dele. Uma visão futurista, tá? Porque a ideia com esse princípio da continuidade da relação de emprego, é que ele efetivamente será por prazo indeterminado. A regra comporta algumas exceções, que são os contratos por prazo determinado. Os contratos por prazo determinado devem ser feitos obrigatoriamente por escrito. Não existe contrato por prazo determinado que não seja por escrito. Perfeito? Assim, estamos falando de um contrato por prazo indeterminado. Se ele não for formalizado por escrito, a gente está falando de contrato por prazo indeterminado. Então, contrato de experiência por escrito, contrato de estágio por escrito, contrato de temporário por escrito, contrato de intermitente e assim vai. Todos esses contratos de trabalho devem ser feitos obrigatoriamente por escrito, tendo em vista que o princípio da continuidade da relação de emprego, ela privilegia o contrato por prazo indeterminado. E a gente já comentou, né, que o contrato de trabalho mais simplista que nós temos, ok, é a própria carteira de trabalho. A gente tem carteira de trabalho com que finalidade? Qual a finalidade de uma carteira de trabalho? Já pararam para pensar nisso? Carteira de trabalho nada mais é que para provar um contrato de trabalho. Aquela pessoa tem um contrato de trabalho com alguém. É o contrato de trabalho mais simplista que a gente tem. Pegar uma carteira de trabalho, ela vai estar lá, qualificação das partes, vai estar lá efetivamente cargo e função, salário e demissão quando ocorrer. Não é o contrato de trabalho perfeito que nós, né? Não é o contrato de trabalho que a gente vai se ater. O contrato de trabalho nosso, ele é mais personalizado, ele é mais robusto. Perfeito. A gente tem que pegar todas as hipóteses, como eu já disse, e colocar em cláusula contratual, que pode acontecer aí no desenvolver desse trabalho no decorrer do tempo. Então, a gente tem que ter esta previsibilidade. Perfeito? Bom dia, professor. Fala, Anderson. O senhor deu exemplo na aula anterior de uma estagiária que você fez algumas exigências de cursos e ela ficou com interrogação, né? No caso, se não me engano, ela não aceitou, uma coisa assim, não me recordo direito. Eu, como empregador, geralmente eu levo a carteira de trabalho e assino um contrato ali de 3 dias, uns 5 folhas. Ao invés de eu pegar, eu posso, ao invés de pegar a carteira de trabalho, aquela azulzinha, fazer um contrato para ela, fazer algumas exigências, igual o senhor fez, no seu exemplo, só que o povo brasileiro não está acostumado com um contrato em regra dessa forma. Tem muita rejeição? Olha, a carteira de trabalho, respondendo a sua pergunta, a carteira de trabalho não pode ser esquecida, ela efetivamente também tem que ser preenchida, tá? Porém, como os campos da carteira de trabalho são exíguos, são pequenos, não dá para se colocar muita coisa, a gente tem que fazer um contrato de trabalho em apartado, né, regendo tudo que pode ser posto aí na nossa relação laborativa, tudo que a gente entender cabível. O contrato qual é a definição de contrato? Né? É um acordo bilateral entre partes, entre empregado e empregador. Eu entendo o seguinte, Anderson, que se a gente faz um contrato de trabalho, né, e já coloca todas as cláusulas no início desta relação laborativa, a probabilidade de incidir em erro é mais remota. Perfeito? Por exemplo, um contrato de estagiário. Eu tenho que pedir para o meu estagiário que ele me faça 2, 3 cursos online por mês e me entregue certificado. Está cheio de curso online aí bom e gratuito. Perfeito? Ele tem que fazer isso. Ele está num processo educacional, né?
Eu tenho que exigir do meu estagiário que cada 6 meses ele me entregue o relatório de suas atividades que ele desenvolveu no ambiente de trabalho, né? E assim vai. Então, é melhor eu já pactuar, seja um contrato por prazo determinado, seja um contrato por prazo indeterminado, é melhor eu pactuar tudo isso no nascedouro dessa relação laborativa do que no transcorrer disso a gente ter algum problema. Que aí a pessoa pode virar para o empregador, o reclamante, né, o colaborador, o empregado. Quando você me contratou, a gente não firmou nada disso. Que nem um exemplo, diante do cenário que estamos vivendo hoje no Brasil, mencionado pelo Átila aí agora há pouco. Eu tenho um contrato, no caso, de 12 horas, 6 por 1. Devido a a situação que está vivendo no Brasil, minha jornada de trabalho foi reduzida para das 7 da noite, das 19 às 4 da manhã. E na sexta, das 22 horas às 7 da manhã do outro dia. Aí, no caso, o presidente ontem pronunciou que todas as empresas que tivessem reduzido a sua jornada de trabalho, ele teria esse aditivo para a empresa e para não mexer no salário da gente. Agora ficou meio complicado, né? Porque no contrato a gente não previa isso, né? Que ia ter esse... Não previa isso. Na verdade, ele ainda não falou nada por intermédio de norma. Ok? E acabei de dizer para vocês que após a reforma trabalhista, que é de 2017, prevalece o negociado sobre o legislado. Certo. Perfeito? E a gente vai chegar num princípio daqui a pouquinho, se tiver um pouquinho de paciência, a gente vai falar de redutibilidade salarial, perfeito? A redução salarial, num determinado momento, ela é permitida num determinado percentual, depois ela tem que ser recomposta. A gente vai falar isso daqui a alguns minutos, ok? Correto. Então, é isso, ô Anderson. Aí a gente precisaria ver aquilo que você firmou com o seu empregador. Por isso que eu estou dizendo, todas essas hipóteses, né, de contratos, né, tem que ter caráter futurista. A gente tem que ter um monte de previsibilidade. Poucos contratos de trabalho tinham a previsibilidade de uma pandemia. A gente nunca vivenciou isso no mundo inteiro. A gente nunca vivenciou isso. É a primeira vez. Pode acreditar que daqui para frente, todos os contratos de trabalho, com certeza, né, terão uma cláusula falando de momentos como esse, de pandemias. Como é que ficaria? Tá? Porque isso não pode ser um caso isolado. Pode ser um caso isolado e também não pode ser um caso isolado. Pode ser que aconteça as outras pandemias por aí. Agora a gente já vai ter que ter essa previsibilidade contratual. Professor? Falar. Seguinte, nesse exemplo do colega, não estaria envolvendo aquele artigo 5º, eu acho, que fala que a redução de jornada pode ser por acordo coletivo? Nesse caso, superaria o contrato? Dá um minutinho só, entendeu? Tá bom, tá bom. Chegar nessa linha, tá bom? Aguarda um minuto. 2 minutos a gente vai chegar lá. O quarto princípio que a gente estava comentando, que a gente vai comentar, é o princípio da primazia da realidade. Então, onde eu quero chegar? Com esse princípio. Todos os princípios têm a sua relevância jurídica, tá? Todos. Mas este princípio da primazia da realidade, ele tem uma importância extrema. Por quê? Ele diz o seguinte: os fatos se sobrepõem a documentos. Perfeito? Fatos se sobrepõem a documentos. Então, nessa linha, muito embora a gente tenha todo um dossiê documental do empregado, seja holerite, seja pagamento de férias, seja cartão de ponto, seja pagamento de FGTS, INSS e assim vai, pagamento de hora extras e tudo mais, fatos se sobrepõem a documentos. Nessa linha, por isso que nós dizemos que a rainha das provas no direito, né, do trabalho são as testemunhas. Por isso que muitas das vezes, a experiência trabalhista, né, eu preciso de testemunha.
seria incabível ir bater as portas do Poder Judiciário, fazer uma alegação e não provar. E eu provo de que forma? Provo via testemunha. Princípio da primazia da realidade, onde fato se sobrepõe a documentos. Se o princípio, a gente fizesse uma leitura reversa dele, documentos se prevalecem sobre fatos, seria simples, não teríamos nenhuma ação trabalhista. Bastaria um empregado, quando da sua contratação, né? Um empregado, quando da sua contratação, entendeu? Assinasse já todos os recibos de férias, todas as horas extras, todos os cartões em ponto, todos os olerites, assinasse tudo isso, que direito que lhe assistia? Nenhum. Já assinou tudo se os documentos prevalecessem sobre fatos, mas não é o que ocorre. O que ocorre é o princípio da primazia da realidade, onde fatos se sobrepõem a documentos. Então, a gente, quando adentra a uma sala de audiência, a gente tem que provar o que? O fato. O que ocorria, né, no ambiente de trabalho. É isso, é o que ocorria no ambiente de trabalho. A gente adentra uma sala de audiência para se provar os fatos. Os fatos que aquele reclamante que veio no nosso escritório contou para nós, né? Então, nessa linha, é o fato que ele contou para nós que agora eu tenho que provar perante o Poder Judiciário. O juiz não estava lá no local de trabalho. Ele não sabe se é verdade, se é mentira aquela alegação. Então, efetivamente, eu tenho que provar através de testemunha. Fato se prova através de testemunha. Os fatos prevalecem sobre documentos. Lógico, imaginem que uma pessoa faça hora extra e anote cartão de ponto. Perfeito? Ele pode muito bem ir anotar o cartão de ponto dele e voltar a trabalhar. Se a gente ficasse só com a prevalência do documento, no documento não vai demonstrar hora extra. Mas o fato eu consigo comprovar. Gostaria de saber se o reclamante fazia hora extra. Sim, ele anotava cartão de ponto e voltava a trabalhar. E ficava até que horas? Ele saía, o horário contratual era até às 6, mas o horário trabalhado era até às 8. Entendi. Então ele tem direito a 2 horas extras por dia. Princípio da primazia da realidade. Fatos se sobrepõem a documentos. Perfeito? Nessa linha eu gostaria de deixar claro desses fatos e peço uma atenção especial de vocês. Porque muitas das vezes as pessoas contam, né? O reclamante, o empregado, ele conta algumas histórias para nós, os fatos, que às vezes nem convence a gente como advogado. Você fala, nossa, a história que essa pessoa está me contando, será que efetivamente ela tem direito, né? Então não está nem me convencendo, eu vou convencer uma terceira pessoa chamada juiz. Juiz de direito. Perfeito? Então eu peço a vocês que sempre tenham em mãos uma entrevista trabalhista. Perfeito? Uma entrevista de tudo que esta pessoa está contando para nós. E que, ao final, ela assine essa entrevista. Assine todas as folhas, né? E reitere a assinatura no final. Por quê? Se numa dessa, né, você está efetivamente numa audiência, a gente está vendo primazia da realidade. A gente está lá para provar um fato. De repente, você colocou na sua peça inicial algo que o juiz não esteja entendendo, não está claro. Imagina se o reclamante falar na frente do juiz. Foi o advogado que colocou, eu não lembro disso. Que seja efetivamente uma hora extra e assim vai. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, sim. A gente tem que se cercar de todas as formas. Perfeito? Então, é isso que diz aí o princípio da primazia da realidade. Os fatos se sobrepõem a documentos. Alguém tem alguma dúvida? Queira me perguntar algo? Não? Então, próximo princípio, número 5. Princípio da razoabilidade. Invoca aí o posicionamento do homem médio. Perfeito? Quanto à confecção e interpretação das normas jurídicas. Então, o princípio aí da razoabilidade invoca o posicionamento do homem médio. Eu não preciso falar para vocês o que é certo e o que é errado.
preciso falar para vocês, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Nessa esteira, quando a gente está perante o poder judiciário, né, fazendo prevalência aí ao princípio da primazia da realidade, né, provando os fatos, o juiz vai também em consonância do que aquilo que ele entende que é razoável, o que é o correto. A interpretação dele é como um homem mediano, ou seja, não precisa ser nem muito inteligente e nem muito chucro. O posicionamento de um homem mediano, né? E vai chegar para o doutor, eu entendo que o razoável nesse caso é a aplicabilidade desta norma, princípio da razoabilidade. E tendo em falta, né, muitas das vezes, norma, ok? E é tolhido, é proibido pelo ordenamento jurídico, o juiz não julgar por falta de norma, ele muitas das vezes aplica princípio da razoabilidade. Aquilo que eu entendo razoável, aquilo que eu entendo cabível, aquilo que eu entendo mediano, né? Já que não há uma norma, de repente, sobre determinado assunto. E agora, eu acho que com essa pandemia, a gente não tem normas específicas a respeito disso. Com certeza será evocado muito, mas muito mesmo, o princípio da razoabilidade. Está todo mundo agindo agora com consenso, com razoabilidade, com o critério do que é justo, do que é correto. Ah, eu tenho uma redução salarial. Poxa, é melhor do que ser demitido. Numa visão da empresa, né? Porque qual é a linha de pensamento do empresário hoje? Ok? Poxa, a economia tem que retomar. Contratar funcionário de novo tem todo um custo, tem aprendizado, né? Tem aprimoramento profissional. Poxa, mas eu também estou num momento difícil. Vamos agir com razoabilidade, com consenso, entendeu? Vamos efetivamente, de repente, ter uma redução salarial, uma redução de jornada. É melhor do que demitir. Hoje, fico imaginando hoje, né? Pensem comigo. Quem perder seu emprego hoje, com tudo fechado e com essa disseminação aí desse vírus, e assim vai isso no mundo inteiro, né? Um prejuízo econômico no mundo inteiro, vai conseguir emprego aonde? Fala para mim. Você não tem nem porta para bater. Na verdade, você não tem nem porta para bater, está todo mundo em stand-by esperando. Então, a gente está vivendo agora um momento invocado aí pelo princípio da razoabilidade, aquilo que a gente entende razoável, que às vezes vai de encontro àquilo que a gente não quer, né? Com o nosso convencimento de foro íntimo, mas é uma medida extrema, entendeu? Daquilo que se entende razoável, perfeito? O próximo princípio, o princípio da boa-fé, dever de lealdade nas relações trabalhistas, nas relações bilaterais trabalhistas. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? É como eu já estava dizendo há momentos atrás. Muitas das vezes o reclamante conta uma história para nós que às vezes nem convence a gente. Imagina a gente transformar isso com uma roupagem jurídica disso e levar para o Poder Judiciário. E perante o Poder Judiciário, eu tenho que agir com extrema boa-fé. Porque se eu efetivamente não agir com boa-fé, eu estarei agindo de má-fé. E má-fé tem consequência jurídica. Você será condenado por litigância de má-fé, que incide aí, ok? Que incide aí uma condenação de 5% a 15% do valor da causa. Então, a gente tem, por princípio, o dever de boa-fé, de lealdade, né? Nas relações trabalhistas bilaterais. A gente tem esse dever de lealdade. Por isso que eu disse da entrevista trabalhista. Todas as pessoas, né, quando chegam na frente de um juiz de direito, ficam pálidas, ficam roxas, tem calafrio, começa a tremer, começa a passar mal, começa efetivamente a ter algum problema, né, de se portar. Nesta linha, o juiz já fica meio que antenado. Será que esta pessoa
está agindo com extrema boa fé, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o advogado pode ser responsabilizado subsidiariamente pela aplicabilidade da litigância de má-fé. Perfeito? Então, é uma grande problemática? Muitas das vezes, né? Vamos supor o seguinte, o reclamante diz que fazia 1 hora extra por dia. A gente vai lá e coloca na nossa petição inicial que ele fazia 3 horas extras por dia. Aí, numa dessa, você está numa sala de audiência discutindo hora extra. Ele fazia hora extra, sim, mas ele não fazia, né, 3, ele fazia 1. Perfeito? Isso tem que estar efetivamente muito bem descrito na nossa entrevista trabalhista. Muito bem escrito, muito bem assinado. Senão, acarretará consequência jurídica. Você imagina ele chegar, ele chegar e falar o seguinte, olha, o advogado que colocou esse acréscimo de hora extra. Ou então, ser o inverso. O reclamante falar que fazia 3 horas extra e ele efetivamente fazia uma única hora extra. Perfeito? Vai de encontro ao princípio da boa-fé. Aí teremos consequências jurídicas. Será aplicada a litigância de má-fé. E posso garantir para vocês, nos dias de hoje, juiz está canetando muito forte, né? Efetivamente, quem está litigando de má-fé. Mas muito mesmo, não é pouco, não. Não é pouco, não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que a gente não venha a ter aí problemas, né? Problemas nessa ordem. Ser condenado por litigância de má-fé. Nós estamos na profissão para ganhar dinheiro, né? Vivemos da advocacia. A advocacia não é sacerdócio, não é trabalho voluntário. Ok? A gente vai ter que viver da advocacia. Mas não podemos, né, ficar sendo condenados em litigância de má-fé. E a gente tem valores aí exorbitantes por pagamento de litigância de má-fé. Perfeito? Então façam aí uma ação justa, correta, os pedidos que efetivamente o reclamante teve o seu direito material violado. Uma ação justa. Nada de adentrar numa seara de aventura jurídica. Jamais. Ok? Jamais. E como eu disse, o primeiro juízo da causa é o advogado. O primeiro juiz da causa é o advogado. Ele que tem que fazer essa análise preliminar, para ver se a gente vai entrar com uma ação trabalhista ou se a gente vai entrar com uma aventura jurídica. Aí teremos problemas em relação a isso. Tudo bem, meus amigos? Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar algo? Todo mundo quietinho, hein? 7º princípio. Reiterando, né, para quem chegou um pouquinho mais tarde, todo esse material já está no Avon. Estou fazendo um repasse daquilo que a gente conversou na última aula. Próximo princípio. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Então, os contratos de trabalho que nós firmamos, ele não pode ser lesivo ao empregado. Por isso que a gente tem que ter essa visão futurista, né? Porque se ele efetivamente for lesivo ao empregado, ok? Ele com certeza vai entrar na Justiça do Trabalho pedindo aí a nulidade desta cláusula contratual. Exemplifica aí, por exemplo, professor Marcos. Vou exemplificar. A pessoa trabalha no horário noturno e há uma transferência dela para o horário diurno. Pô, só que no horário noturno, ela recebe adicional noturno. Ela já efetivamente adequou a vida dela, né? Está fazendo uma faculdade, trocou de carro, trocou de apartamento, está pagando um financiamento, em decorrência desse adicional que ela está recebendo a mais. Em decorrência desse adicional que ela está recebendo a mais. Ela já conta com esse valor para pagar essas despesas de faculdade, de carro financiado, apartamento e assim vai. Ela já conta. A partir do momento que eu coloco essa pessoa para o horário diurno,
eu tenho que fazer a exclusão do adicional. Aí, o ganho dela será menor, ela já não vai conseguir pagar isso, né? As dívidas na qual ela contraiu, ela não vai conseguir. É uma mudança contratual lesiva ao empregado. Então, vai de encontro aí aos princípios, né, da inalterabilidade contratual lesiva. Agora, se no início lá da formalização do meu contrato de trabalho, né, no início da formalização do meu contrato de trabalho, eu já tinha esta previsão contratual que você poderia trabalhar tanto de dia quanto de noite, quanto na localidade São Paulo, Rio de Janeiro, perfeito? Quanto em cada uma das unidades da empresa. Então, não há que se falar em violação ao princípio da inalterabilidade contratual lesiva, porque você já tinha um prévio conhecimento. Daí a importância da gente fazer um bom contrato de trabalho. Então, a gente, como eu reiterando, estou reiterando isso em exaustão, né? A gente tem que ter esse caráter futurista, né? Ver lá na frente como é que vai ser o desenrolar deste contrato de trabalho, obrigatoriamente. Tudo bem? Então, tudo isso que a gente pretende modificar no decorrer, né, da atividade laborativa, ela tem que ser feita por aditivos contratuais. Se não foi feito lá no nascedouro, né, se o contrato não tinha todas essas previsões e teve alterações do contrato de trabalho no seu desenrolar, perfeito, no seu desenrolar, né, tem que ser feito através de aditivo. Só que aí nós temos um problema. E se o empregado não anuir com isso? Por exemplo, vamos mudar um empregado de localidade. Ele foi contratado para trabalhar em São Paulo, na matriz da empresa em São Paulo, só que agora a empresa quer que ele seja transferido para o Rio de Janeiro. E no mínimo vai sim surgir, poxa, eu não quero mudar para o Rio de Janeiro, eu tenho minha família aqui, eu tenho minha vida aqui, os meus filhos já estão na escola aqui. Não tem como eu mudar para o Rio de Janeiro agora. Perfeito? Não vou assinar esse contrato. Que seria diferente se lá, quando da feitura do contrato do trabalho, né? Seria diferente lá, a feitura lá do contrato de trabalho, já houvesse essa previsão contratual. O contratado poderá trabalhar em qualquer uma das unidades da empresa, em qualquer outra localidade sediada neste país. Ponto. Aí ele já caberia, né, a ele assinar e ele já prevê o empregado. Poxa, ela pode me mandar para qualquer outra localidade, não vai ter nem discussão. Eu efetivamente vou querer, né, ingressar nessa empresa ou para mim não me interessa. Perfeito? Acabou. Então é isso que prevê aí o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Sem nenhuma pergunta, todo mundo quietinho? Professor, seguinte, uma dúvida que eu sempre tive. O acordo coletivo, ele pode alterar o contrato de trabalho do empregado? Eu vou chegar aqui, é o próximo, na verdade faltam 2 princípios para a gente chegar e falar em acordo coletivo, tá? O acordo coletivo é um pacto entre empregador e empregados. É um pacto, tá? Entre empregador e empregado. A convenção coletiva são entre sindicatos de classe de determinada categoria profissional. Então, nós temos uma diferença entre acordo coletivo, perfeito, e convenção coletiva. Acordo coletivo e convenção coletiva. Acordo coletivo, um acordo entre empregador e empregados, e convenção coletiva entre classes e categorias profissionais. Respondendo à sua pergunta, Átila, o nome já diz, é um acordo coletivo, né? Ninguém é obrigado a assinar nada. Ninguém é obrigado a assinar nada. É um acordo que o empregador tem que fazer com seus empregados. Todos têm que anuírem, têm que estar de acordo
para que isso tenha prevalência perante, né, o Poder Judiciário. Perfeito? Então, é obrigatório esse acordo. Perfeito? A formalização desse acordo. Não pode ser impositivo. Nós vivemos num Estado democrático de direito, não uma coisa impositiva, é desta forma. Desta forma não é acordo, desta forma é imposição, né? É o que não pode prevalecer. Tudo bem, Átila? Deu para entender ou não? Beleza, obrigado. Então tá bom. Então vamos dar continuidade aí. Falamos do princípio Professor. da... Quem fala? Cristina. Diga aí, Cristina. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta para ver se eu entendi esse princípio da inalterabilidade. Por exemplo, eu sou contratada por uma empresa para trabalhar de recepcionista das 6 da manhã às 6 da tarde, ok? Aí, depois do decorrer do tempo, eles me tiram da função de recepcionista, me colocam na função de faxineira para trabalhar das 5 da manhã às 18 horas. Isso entraria nesse princípio de inalterabilidade? Sim, se você se sentir prejudicada, seja em relação à função, seja em relação ao horário, ok? Na verdade, houve uma alteração contratual, você tem que anuir com isso. Você tem que concordar com isso, obrigatoriamente, não pode ser impositivo. Não há que falar em imposição. É um contrato, qual a definição de contrato? É um acordo bilateral entre partes. A folha adesiva, para mim, eu não concordo com isso. Como é que a gente vai fazer? A gente tem que se adequar a uma nova realidade. A gente vai ter um aditivo contratual prevendo isso? Não teremos? Como é que ficará essa nossa situação? Perfeito, Cristina? Sim, obrigado, professor. Então, vamos lá. Próximo princípio. O princípio da isonomia ou igualdade. Trata-se da vedação de discriminação, né, em relação a salário, princípio da isonomia ou da igualdade. Nós temos lá no artigo 5º da Constituição Federal que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Não podendo haver qualquer discriminação de salário, de etnia, de religião e assim vai. Não podemos, né, dentro do meio ambiente do trabalho, ter qualquer situação fática que acarrete a discriminação. Mas nós sabemos que isso, na prática, muitas das vezes ocorre, né? Um empregado ganha mais que o outro, só que o outro exerce a mesma função, ocupa o mesmo cargo que ele, faz as mesmas funções que ele e com a mesma perfeição técnica. Então, na mesma localidade, com o mesmo empregador, mesmo cargo e com a mesma perfeição técnica. Ele tem que ter a igualdade salarial, que são ações que a gente entra, né, que a gente propõe na Justiça do Trabalho, para reconhecimento da equiparação salarial. A gente quer equiparar o salário. São ações prevendo a equiparação salarial, uma vez que foi violado aí o princípio da isonomia. Então, são ações prevendo aí a equiparação salarial. Perfeito? Ocorre essa discriminação, né? O que não pode acontecer. Então, muitas das vezes, numa empresa, você tem os apaniguados, né? Aquelas pessoas que têm uma proteção do dono, o famoso não faz nada, e o outro exerce o mesmo cargo, perfeito? Com a mesma função, e exerce esse cargo e essas funções com a mesma perfeição técnica, ao mesmo empregador. Eu tenho que pedir a equiparação. Por isso que a gente referencia essas pessoas como o paradigma, né? O paradigma é quem eu quero me equiparar. Eu vou me equiparar a quem? Qual é o nome do paradigma? João, Pedro e Maria. E aí o juiz vai querer saber, numa audiência, princípio da primazia da realidade, o juiz vai querer saber qual é a função de A, quais eram as funções de A, e tem que ser exatamente iguais. E quais eram as funções de B. E se ambas as funções sendo iguais, se eram realizadas com a mesma perfeição técnica. Ok? Com a mesma perfeição técnica. Sendo realizadas com a mesma perfeição técnica
indo de encontro aí ao princípio da isonomia ou igualdade, né, que veda a discriminação de salário, perfeito? Teremos que equiparação salarial. Tudo bem, meus amigos? Professor, Diga aí, quem fala comigo? eu, Átila. Fala, Átila. É o seguinte, ontem terça-feira, nós aprendemos de teoria geral do processo o princípio da igualdade também, da isonomia. E lá fala de igualdade formal e igualdade material. Então, essa orientação que o senhor passa seria afastar a igualdade material e ficar na formal? Seria isso? Não sei se eu estou confundindo. Não, porque aqui eu trato de direito material do trabalho. Em processo civil, você vai tratar... Aqui eu trato do direito material, norma. Lá você trata de processo. São coisas totalmente diferentes, entendeu? Aqui eu estou falando de uma equiparação, de uma isonomia, né, de uma igualdade de norma, de salário. É diferentemente do processo civil lá, que você aprendeu essa semana. São coisas distintas. Tudo bem? Tá bom, obrigado. Aqui é direito material, lá é direito processual. Coisas diversas, totalmente diferentes. Bom dia, professor. Bom dia, quem fala? Quem fala é o Vitor. Bom, Vitor, fala devagar, porque o seu áudio está bem desvirtuando bastante aí. O que aconteceu? em relação a esse princípio citado, eu gostaria de saber como é que funciona quando você é contratado numa empresa e você tem profissionais mais antigos com uma tabela salarial maior. Isso é bastante comum, inclusive, no professor, na carreira de professor. Você vai entrando na faculdade, né, e o professor mais antigo recebe um valor para aula muito maior do que o professor mais recente. É aplicável esse princípio no processo futuro? Não cabe, porque a gente vai ter uma aula de equiparação salarial. Então, para você pedir a equiparação salarial, tem alguns requisitos específicos legais, tá? E existe uma exceção à regra, que é o quadro de carreira. Então, na faculdade, efetivamente, quando a gente entra dentro deste quadro de carreira. Qualquer empresa, para tirar a equiparação salarial, ok? O que ela faz? Ela cria cargo de carreira. Então, existem critérios para esse cargo de carreira. Antiguidade, merecimento, qualificação, entendeu? Então, na verdade, a gente entra, vou exemplificar, pegando o exemplo que você deu da faculdade, a gente entra como especialista, mesmo você sendo mestre, e você tem que seguir todo um quadro de carreira, de antiguidade, merecimento e qualificação técnica. Perfeito? Funciona isso com qualquer empresa. Então, a gente vai ter uma aula específica sobre equiparação salarial, perfeito? Que tem os requisitos para se equiparar e tem a exceção dessa equiparação salarial. A exceção qual que é? Os quadros de carreira, que tem N requisitos para aprovação desse quadro de carreira. Ok? Então, o contraponto da equiparação é o quadro de carreira, para não chegar na equiparação salarial, para não se ter a equiparação salarial. Por isso que temos algumas empresas que alguns ganham mais, né? Por quê? Tem estipulado aí o seu quadro de carreira. É uma exceção à regra que a gente vai ver quando se tratar de equiparação salarial. Tudo bem, Vitor? Sim ou não, Vitor? Tudo bem. Eu tinha desligado o áudio para ouvir a sua explicação. Tá bom, então. Vamos lá. A gente falou o princípio da isonomia. 9, princípio da irredutibilidade salarial. Que foi a pergunta do Átila e... Eu não me lembro o nome do outro colega. Ok, eu acho que era... Não me recordo, acho que era do Fábio. O salário não pode ser reduzido, salvo por acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Então, a regra é que o salário não pode ser reduzido. Princípio da irredutibilidade salarial. O salário não pode ser reduzido. Vírgula, salvo por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Isso está lá na nossa Constituição Federal, artigo 7º, inciso 6º, que trata da irredutibilidade salarial. Salvo por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Como eu já disse, acordo é o pacto entre empregador e empregado, né? E convenção coletiva de trabalho é o pacto entre sindicatos de classe da mesma categoria profissional. Porém, não é um contrassenso, professor Marcos, nessa linha da exceção ter uma redução salarial? Pessoal, para se ter uma redução salarial, ela é momentânea, certo? E depois há a recomposição desse salário. Então, na verdade, por exemplo, nos dias de hoje, com esta pandemia que temos aí, será feito muito acordo e muita convenção coletiva prevendo a redução salarial, né? Então, há uma redução. Depois, na hora que esta pandemia passar, o salário volta ao normal e esta perda desta redução, ela tem que ser reposta. Por isso que é o princípio da irredutibilidade salarial. O acordo e a convenção coletiva de trabalho, ela prevê a redução por um determinado período e por um determinado percentual. Depois o salário volta à sua normalidade e essa perda, né, esta redução, ela tem que ser reposta oportunamente. Um dos casos mais emblemáticos é o caso que a gente está vivendo hoje, né? Com essa pandemia. Muita gente vai fazer redução salarial, não tenho dúvida disso, perfeito? Eu aqui trabalho muito para empresas que são sazonais. Por exemplo, empresa de sorvete. Tem verão, no verão, né, vende-se muito. O pessoal trabalha muito, perfeito? No inverno, não se vende tanto assim. Há uma queda brusca na linha, né? Quando efetivamente estamos aí num momento de inverno, a gente, via sindicato de classe das empresas de sorvete, propõe uma redução salarial, que ela é recomposta quando do verão, que aí é o momento que se vende muito mais. Perfeito? Contanto que saindo de vocês agora, terminando esta aula aqui, vou ter uma reunião, inclusive desta mesma empresa de sorvete que a gente advoga, porque agora a gente está, entre aspas, no verão, né, um calor forte, mas teve a pandemia, ok? Não está se vendendo nada. Essa empresa deixa muitos freezer em postos de conveniência, posto de gasolina, restaurante, casa noturna e assim vai. Está tudo fechado. Então você está com sol aqui fora, bem quente, porém não está vendendo nada, porque os estabelecimentos estão fechados, né? Então eu tenho que fazer uma adequação, porque isso cabia em período determinado, que é inverno, né? Especialmente junho, julho e agosto. Esses 3 meses. Perfeito? Que é o permissivo legal. Agora eu tenho que mudar os meses. Eu tenho que efetivamente mudar. Eu estou com calor, mas os estabelecimentos estão fechados. Eu preciso sentar e fazer uma cláusula contratual para ter uma redução salarial. Essas pessoas são extremamente qualificadas, né? Tem todo um treinamento para se trabalhar com esse produto que é perecível. Não tem intenção nenhuma em demitir, porque a pessoa, para depois eu treinar, vai ser um custo simplesmente enorme, né? Para a empresa treinar, melhor dizendo. Vai ser um custo enorme. Então, melhor manter essa pessoa no quadro de funcionários, muito melhor manter essa pessoa no quadro de funcionários e eu fazer uma adequação do que efetivamente demitir. E ela ter o critério, né, da razoabilidade, do consenso. Entender que agora eu estou vivendo um momento atípico e que ela tem que entender que eu tenho que reduzir o salário dela e aí eu vou ter que pensar numa outra estratégia de recomposição. Portanto, que está todo mundo aí pensando na sua recomposição para o ano que vem,
que esse ano para a economia já é tido como perdido, né? Economia zero para todo mundo, entendeu? E que eu acredito que seja mesmo. Todo mundo parado, a economia, a visão econômica é zero, crescimento econômico zero. Então, a gente tem que efetivamente prever essa recomposição salarial, sim. Isso vai de encontro aí ao princípio da irredutibilidade salarial. Tudo bem, Átila? Você que tinha me perguntado de convenção e acordo coletivo de trabalho? Perfeito, professor. Obrigado. Então, tá bom. Então, reiterando, né? Há uma redução, depois o salário volta à sua normalidade, depois há uma recomposição dessa perda inicial. Por isso que ele é irredutível. Na verdade, você só tem uma perda momentânea, ok? Depois, oportunamente, haverá a recomposição, seja por acordo, seja por convenção coletiva de trabalho entre sindicatos de classe. Quem fala comigo? Professor. Fala, Anderson. Anderson. O senhor mencionou o artigo aí, eu não anotei. Quando você falar de novo? Artigo 7º, inciso 6º, Constituição Federal. Falhou. Falhou? Artigo 7º, inciso 6º, Constituição. Dá uma olhada lá no AVA, no meu material, lá tem, hein? Coloquei lá. Vamos lá. 10º princípio e o último, daqueles que eu elenquei, como eu disse inicialmente, aqueles que eu entendo dos mais importantes. Princípio da continuidade da empresa, princípio da preservação da empresa e princípio da função social da empresa. As três nomenclaturas são a mesma coisa. Princípio da continuidade da empresa, princípio da preservação da empresa e princípio da função social da empresa. As três nomenclaturas são a mesma coisa. O que diz deste princípio, né? A empresa, ela é tida como uma fonte de recursos, ok? Seja recursos tributários, seja ela é fomentadora de emprego. Então, onde eu quero chegar com isso? Uma única ação trabalhista é o suficiente, né? Às vezes, para quebrar um fluxo de caixa da empresa. Você não precisa ter diversas ações trabalhistas. Às vezes, basta uma única empresa para se quebrar a empresa em si, para levar essa empresa a uma bancarrota, para levar essa empresa a uma quebra, né? Às vezes, uma única trabalhista. Às vezes, ela tem uma condenação num valor absurdo. Às vezes, em decorrência de uma doença ocupacional, às vezes, em decorrência de um acidente do trabalho. Só que, se em decorrência desta ação trabalhista que eu estou conversando com vocês, quebrar o fluxo de caixa dela, às vezes essa empresa tem 30, 40, 50, 80, 100 funcionários, eu não sei. Não é justo que um reclamante ganhe para que 40, 50, 80 pessoas venham a perder. Porque se eu quebrar o fluxo de caixa dela, não pagar meus fornecedores, não pagar folha, eu quebrei, simples, não tem muito segredo. Então, não é justo. Então, eu tenho que achar uma fórmula, né, indo de encontro ao princípio da preservação da empresa, de manter essa empresa viva, de manter essa empresa respirando. E aqui é o exemplo mais clássico que a gente tem entre princípio e norma. E eu disse para vocês e reitero, entre prevalecerem um princípio e uma norma, que prevaleça princípio, jamais a norma. Eu abri a aula falando disso e vou terminar esta primeira parte da aula, né, exemplificando e falando da prevalência do princípio em relação à norma. E vou exemplificar. Norma, Código de Processo Civil, recente, Código de Processo Civil de 2015, que é a norma que está em vigência agora. O que o Código de Processo fala, Processo Civil, fala nas ações de execução? Que você pode pagar a sua dívida dando 30% de entrada e o remanescente em 6%. Então, eu posso chegar para uma ação trabalhista, onde o empregado foi vencedor, e falar, amigo, eu posso te pagar da seguinte forma. 30% de entrada e o remanescente em 6%. A norma, Código de Processo Civil, me assegura isso.
E é desta forma que eu vou lhe pagar. Perfeito? Sem qualquer problemática. Teremos qualquer problemática nesse sentido. Código de Processo Civil, norma. Só que a empresa pensa da seguinte forma, pode vir a pensar da seguinte forma. Mesmo 30% de entrada e o remanescente em 6, eu não tenho essa disponibilidade financeira. Eu não tenho essa disponibilidade econômica. Eu não consigo pagar desta forma. O valor da condenação foi exorbitante para mim. Eu não consigo fazer este pagamento. Perfeito? Mas eu tenho um princípio que me socorre, o princípio da preservação da empresa. Mas eu quero pagar o empregado. E eu posso propor o seguinte, olha, eu posso pagar 5%, né? 10%, ok? Sobre o faturamento bruto da minha empresa. Posso pagar de 5% a 10% sobre o faturamento bruto da empresa. Olha, a norma Código de Processo Civil autoriza no máximo 30% de entrada e o remanescente em 6%. Princípio, ele está superior à norma, superior na hierarquia. Eu preciso preservar minha empresa. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso dar 5% do faturamento bruto da minha empresa, indo de encontro ao princípio da preservação da empresa, e pagar para esta pessoa, porque a condenação dele foi por mais de exorbitante. Aí eu mantenho a minha empresa funcionando sem quebrar meu fluxo de caixa e o reclamante recebendo. Lógico que o reclamante vai se insurgir. O reclamante vai querer receber à vista, ele nem vai querer receber 30% de entrada e o remanescente em 6%. Vai querer receber à vista, de um dia para o outro. Tem como. Só que eu preciso pensar que empresa, se eu ficar entrando com ações trabalhistas e quebrando tudo quanto é empresa por aí, daqui a pouco vai dar 2 horas da tarde e está todo mundo jogando baralho na praça, porque não vai se ter emprego. Então, empresa, né, ela é fomentadora de riqueza, seja tributária e seja fomentadora de empregos. A gente precisa de empresa para trabalhar. Perfeito? Então, este princípio, no mais das vezes, ele é muito utilizado quando a gente tem uma condenação alta trabalhista e a empresa não tem disponibilidade financeira de pagar, mas eu preciso manter a minha empresa viva. Agora, com esta pandemia, esse princípio é um deles também, que será muito, né, utilizado. Preservar esta empresa para a qual eu trabalho. Eu preciso disso, ok? Senão daqui a pouco está todo mundo desempregado. E aí a gente transforma o país, né, num caos. Perfeito? Então, princípio da preservação da empresa. E aí vocês vejam nitidamente, né? Finalizando aí essa primeira parte da aula, e vou abrir para pergunta para vocês. Entre princípio e norma. A norma fala 30% de entrada e remanescente em 6%. Perfeito? E código que é o Código de Processo Civil, e o princípio tenta preservar a empresa achando uma fórmula, né, para que ela possa ser preservada, tal como uma penhora sobre o seu faturamento. Não existe disposição legal sobre penhora sobre faturamento, mas existe um princípio que prevê a empresa, que vê uma outra forma de como se pagar este colaborador. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham entendido, né, essa primeira parte da aula. Perfeito? Eu vou pedir que vocês desabilitem aí os áudios de vocês. Eu vou ficar aqui até as 9h40, que é o horário do nosso intervalo. Não estou encerrando a aula. Estou à disposição aí para dirimir qualquer dúvida ligado a princípio. Pós-intervalo, a gente vai tratar de outro tema e assim por diante. Alguém tem alguma dúvida sobre os princípios, sobre todos os princípios que eu acabei de mencionar? Estou à disposição. Falem comigo, senão me sinto triste aqui. Professor? Diga Átila. Átila, você quem é? Aquele rapaz japonês, é isso? Bem por aí. Fala, amigão, tudo bem? Seguinte, professor.
como que fica esse princípio do indúbio pro operário junto com esse princípio da preservação da empresa? Como é que o juiz trabalha esses dois princípios? Obrigado. Vamos lá. Princípio da preservação da empresa em princípio indúbio pro operário. Perfeito? O princípio indúbio pro operário é a interpretação da norma em favor do empregado. O da preservação da empresa é preservar a empresa. Poxa, mas se eu estou pagando, esse exemplo que eu acabei de falar, né? Se eu estou pagando o empregado, ok, da minha condenação trabalhista, ele não está sendo beneficiado, ele está recebendo, ainda que a longo prazo ele está recebendo. Porque se eu não preservar a minha empresa e com a minha ação trabalhista eu vier a causar um processo falimentar para ela, Átila, quebrar ela, aí que ele não vai receber mesmo. Então, o princípio da empresa, da preservação da empresa, vai de encontro com o princípio, né, indúbio pro operário. Perfeito? Que se eu tiver um problema financeiro e acarretar perda aí do meu fluxo de caixa, e minha empresa vier à bancarrota, quebrar, lamento dizer, efetivamente ela não irá sobreviver e, consequentemente, ele também não receberá. Então, é melhor eu preservar a empresa para que ele possa receber. Se assim não fosse, é o que nós estamos discutindo hoje, né? Na economia mundial. Mas o que nos interessa aqui é a economia nacional. Será que teremos mais contaminados do que falidos ou será que temos mais falidos do que contaminados? Entendi, então. Essa preservação atualmente vai até quando? Fala para mim. Né? Essa quarentena que estamos, até quando essas empresas vão aguentar? Eu só na sexta-feira da semana passada, para uma empresa que eu advogo, eu demiti 800 pessoas. Sim, de bate pronto, 800 rescisões. Perfeito? E hoje, após essa aula, reunião em reunião, para ver como a gente se adequa. A economia vai aguentar quanto tempo? Mais, entendeu? Com essa pandemia. Né? Eu tenho que, a todo custo, preservar a empresa. Também. Tem que, a todo custo, preservar a empresa. Porque se eu acabar... Veja as empresas que entraram em falência. O que o pessoal recebeu quando essas empresas, grandes empresas, entraram em falência? E depois de quantos anos? 10 anos? Quanto dura um processo falimentar? 10, 15, 20 anos? Né? E quem diria, por exemplo, você dessa época, que um mapping da vida iria quebrar? Quem diria que uma Gearonso iria quebrar? Quem diria que uma Varig iria quebrar? Veja, o processo da Varig faz mais de 20 anos. Então, não é melhor ter uma empresa produzindo e pagando, observando ela, indo de encontro ao operário, né, indúbio pro operário, e ele recebendo, do que ele efetivamente não receber nada e a empresa também parar de operar? É meio que ilógico isso. Tudo bem, Átila? Professor. Tudo bem, professor. Obrigado. Falou. Fala, Anderson. O senhor, quando fala do acordo lá, né, do princípio de 5 a 10% sobre o lucro da empresa. Faturamento da empresa. Isso, correto. Vamos supor que a empresa, nesse exato momento, ela tem uma notícia que ela não está sadia. Ela, porventura, ela age de má fé. Aí chega no final do ano, geralmente é semestral ou a cada bimestre, tem um balanço de quanto a empresa arrecadou. É um déficit que se fala, né, na verdade. Um balanço. Aí chega na hora... Isso. Aí chega lá na hora, ela não paga pro funcionário, porque no decorrer já teve mais para frente teve mais audiências e mais perca. O que acontece com ela perante a justiça? Então, o que você está me falando deve ser distribuição de lucro, é isso que você está me falando? Isso. Porque assim, no momento ela faz um acordo, né? Se ela não teve lucro, ela não tem que pagar.
entendeu? Se ela efetivamente não teve lucro, ela não tem que pagar. A distribuição de lucro, o nome já é claro, entendeu? Se tiver lucro, se ela não teve lucro, não há que se falar em pagamento. Então, no final do ano, faz o balanço patrimonial. Teve lucratividade? Sim, legal. Não teve lucratividade nenhuma. Não há que se falar em pagamento. Ok? Não há que se falar. Esse ano, com certeza, né? Eu acabei de falar, inclusive, aí para vocês, que a economia, o crescimento da economia provavelmente será zero, né? A perspectiva é zero de crescimento. Com certeza, as empresas não vão pagar, né? O PLAR que você está me falando, entendeu? A participação nos lucros e resultados. Com certeza será negativo. Com certeza será negativo. Então, não há que falar nesse pagamento. Perfeito? Não há que se falar. Lamento dizer, vai ficar sem receber. Entendi. Não temos boa notícia, Anderson. Lamento lhe dizer. Entendeu? Mas eu entendi. Com essa situação, ninguém esperava, né? O que a gente está vivenciando, que o mundo está vivenciando, é uma situação totalmente atípica. Então, professor... Então, se no caso... Pode falar. Anderson, depois eu passo para a Agnes. Fale. Então, no caso, se nesse mesmo período a pessoa ficar doente, impossibilitado de uma doença terminal, ou seja, ele vai embora e não vai ter como receber porque ele não teve lucro. Então, não tem recurso nenhum. Nosso direito, Robson, ele é movido pelo direito obrigacional. Não existe prisão por dívida. A única exceção à regra é pensão alimentícia. É movido pelo direito obrigacional. Ok? Se a pessoa ficar adoecida, eu lamento dizer, não há o que fazer. Entendi. Vamos lá, Agnes, qual a sua pergunta? Professor, é a Rita. A Rita. Então, no caso desse desligamento que foi ocorrido nessa empresa aí de 800 pessoas, a empresa tinha estrutura financeira para poder pagar os acordos, né, as rescisões dessa empresa, né? Não tinha. Estamos efetivamente sentando para acordar como pagar. Não tem. Então, no caso, eles estão fazendo essa demissão para eles conseguir ficar dentro trabalhando ainda, né? Eles têm ainda não fechar as portas. Não fechar as portas. Redução do quadro, entendeu? Para que não seja fechado as portas, tendo em vista aí que não tem condições de pagar para todo mundo. Né? Então, porque a hora que no caso... esse tipo de situação, ela já projeta, como eu sempre falei para vocês, é futurista, entendeu? Qual é o impacto que isso dará na economia? Qual é o impacto? Ninguém sabe. Professor, ainda. Eu quero dizer assim, no caso, como está tudo parado e falaram que não era para mandar ninguém embora, e eles estão podendo mandar? Não existe nenhuma norma para isso, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. O que está se aplicando, né, é o princípio da razoabilidade. Tentem segurar os seus empregos, entendeu? Tentem segurar os empregos para não estragar a economia, porque a economia é uma engrenagem. Né? Um está atrelado ao outro, entendeu? Todo mundo está atrelado a todo mundo. Então, a grande ideia, né, de fazer essa... pedir isso, solicitar, é porque a economia não vem à quebra, né? Para que todos não tenham aí um prejuízo ainda maior. Perfeito? Então, está pedindo aí que sejam razoáveis. Mas é fácil falar. Agora, o duro é manter, né? O duro é manter isso, entendeu? A ideia é sempre o seguinte, Rita, para quem recebe é pouco. Para quem paga é muito. Você entendeu? Para quem paga é muito. Então, é complicado, por exemplo, um escritório de advocacia. O fórum está fechado. Eu tenho 8 advogados aqui e 4 estagiários. Como é que paga isso? Está ficando bem estreito mesmo, né? Então, no caso, as empresas estão se fazendo alguma adequação para elas continuarem vivas. Mas, no caso,
desse princípio aí da razoabilidade que você falou que eles estão aplicando para a sobrevivência, né? Para a sobrevivência. Um empregado, isso está na revista Você, né? Você S.A. Um empregado, ele demora mais ou menos 2 anos para você adequar ele ao perfil da empresa. Então, não é mérito nenhum você demitir as pessoas, entendeu? Não é mérito nenhum. Você demite, depois você tem que contratar, você tem que treinar aquela pessoa, você tem que ver o perfil dela para se adequar à empresa. Isso demora um tempo, isso demanda investimento, né? E aí, se você efetivamente não consegue êxito nisso, você só perdeu tempo, entendeu? Então, a grande ideia hoje é, vamos tentar reduzir, usar o princípio da razoabilidade, aquilo que se entende razoável, manter o quadro de funcionário. A gente estava indo bem na economia, não estava ruim, não, entendeu? Depois, a gente ativa ela com força total, né? Mas não é o que está acontecendo. Ô, professor, no caso desses contratos de trabalhos que são antigos, que não tem referência a essa pandemia, o funcionário está sendo desligado, eles colocam o motivo da pandemia ou coloca outra coisa para poder não a reclamação trabalhista? Existe a lei, você entendeu? O motivo da demissão é sem justa causa. Então, você pode mandar embora sem justa causa, você não precisa alegar qualquer motivo. Então, quando você manda alguém embora, você não precisa fundamentar o porquê você está mandando embora, entendeu? É uma demissão sem justa causa, você não precisa fundamentar o que você está, qual o motivo que você está mandando embora, você só não quer mais. Perfeito? O contrato de trabalho é um acordo, né, entre partes. Você não me interessa mais para mim, eu sou empregado, até logo, tchau. Você não precisa fundamentar. Então, não existe na norma qualquer fundamentação de pandemia. Ok? Uma demissão sem justa causa. Nenhuma rescisão vai constar. Foi mandado embora em decorrência da pandemia. Não, vai constar demissão sem justa causa. Tudo bem, Rita? Ah, entendi. Obrigada, entendi. Posso tomar um cafezinho? Vocês deixam? Pode. Então, tá bom. Pessoal, eu vou tomar um café aqui. Perfeito? Pode sim. E a gente retoma a aula às 10 horas, pode ser? Pode ser. Beleza.